Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula de português. E pessoal, não é mais uma aula, essa aqui é a aula de português. Funciona assim: se você é aquele tipo que gosta de viver perigosamente, se você quer ir para a prova sem estudar nenhuma matéria, pelo menos essa aula você tem que assistir. Interpretação de textos. Por que essa aula é tão importante para o nosso concurso, a nossa missão Correios em 30 dias? Pessoal, as provas de português, de modo geral, de qualquer banca, não apenas para o concurso dos Correios, interpretação de texto equivale a pelo menos metade da prova de português, 50%. Porém, se você pegar a última prova lá do concurso de 2011, a interpretação de texto foi responsável por quase a prova inteira de português. Por quê? Porque mesmo que das 20 questões foram cobrados diversos temas, todos envolviam textos. Todas as questões você precisava ler um texto, compreendê-lo e a partir dessa compreensão você respondia às questões. Então, pessoal, eu vou provar para vocês que mesmo tópicos que vocês não dominem ainda, que vocês não conheçam as regras gramaticais, apenas com a interpretação de texto você consegue resolver essa questão. Então fica comigo nessa aula até o final. Nós vamos passar de forma muito rápida e muito simples alguns tópicos mais importantes para que você possa gabaritar a sua prova de português. Agora, antes de tudo, eu preciso que vocês tenham um entendimento sobre como funciona a nossa forma de ensinar. Eu já falei para vocês que eu não tenho como objetivo aqui formar professores de português, poetas, escritores, não é esse o nosso objetivo. Eu quero te dar ferramentas, técnicas, macetes para que você chegue no dia da sua prova e acerte as questões. Saia feliz da vida, com paz no coração, com a certeza de que você foi bem na prova e que uma das vagas ali abertas, uma delas será sua. Como que funciona isso aqui, pessoal? Nós aprendemos por camadas. Eu vou dar um exemplo para vocês quando você está aprendendo a nadar. Eu tenho certeza que você, a não ser que você seja o Pablo Marçal, que aprende a nadar num dia e dá aula no dia seguinte, quem está acompanhando os memes sabe do que eu estou falando. Uma pessoa comum, uma pessoa normal, ela aprende a boiar primeiro, depois ela aprende a se movimentar na água e depois de um tempo ela vai mudando de touca, ela vai tendo uma gradação ali no seu treino e ela começa a aprender outras técnicas. Ela começa a nadar de lado, nadar de costas, até mesmo fazer algumas firulas na água. E o aprendizado de português, ou seja lá de qual matéria quer que seja, é a mesma coisa. Você aprende por níveis, por camadas. Interpretação de texto, há questões que são bem complexas. Porém, o meu objetivo na aula de hoje é te ensinar a não morrer afogado. Olha que coisa legal. Eu vou te ensinar a dominar essa técnica de interpretação de textos de modo que você consiga não morrer afogado na prova. Você consiga acertar as questões e atingir ali não a pontuação mínima, mas pelo menos mais de 50, 60, até 80, 90% da sua prova. Nós vamos ter como base os conteúdos que estão no nosso e-book, resumão de português. Para quem já adquiriu, viu que está bem legal o material, vocês viram que português é uma matéria tão importante que eu coloquei 2 e-books. Tem lá o resumão de português, que tem 3 arquivos em um, né? Português, matemática e informática. E eu fiz um arquivo especial, é o resumão de português, é aquele livro mais azulzinho, vou colocar aqui na tela para vocês, tá aparecendo. E este e-book aqui, ele é especial. Eu peguei questões da última prova dos Correios de 2011 e eu mesmo fiz comentários sobre elas. Por quê? Porque é um assunto muito importante. O português é tão importante que ele serve até de desempate, critério de desempate na sua prova. Então, pessoal, nós vamos passear aqui por esse tema. Para você que faz tempo que saiu da escola, que faz tempo que não pega em um livro, fique calmo. Nós vamos aqui ensinar de uma forma muito simples, muito assertiva e você vai conseguir compreender. Sem palavras difíceis, sem termos técnicos, uma forma leve, pegando na sua mão e eu tenho certeza que até o final da aula você terá resultados. Agora, antes de tudo, vai aqui no nosso vídeo, curte, vai lá no sininho, inscreva-se, porque o nosso curso é sequencial.
A missão Correios em 30 dias é uma sequência de aulas. Sempre que eu postar novas aulas, você precisa ser avisado. E quem será avisado? Aquele que se inscreveu. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, vai lá e inscreva-se para que você esteja sempre recebendo novos conteúdos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui que vão ajudar vocês a acertarem as questões. Vai servir como se fosse um mapa para que vocês tenham compreensão. Antes de tudo, o que é interpretação de texto? Pessoal, a palavra texto, ela tem a mesma origem da palavra tecido, pano. Olha que legal. Quem gosta de falar difícil diria que ela tem a mesma origem etimológica, mas não é o nosso caso aqui. O que é um tecido? Do que é feito um tecido? São várias linhas que vão se cruzando, se entrelaçando e formam um tecido. Texto é a mesma coisa. São vários pedacinhos de letras, palavras, linhas que se encontram e formam um texto. Então nós poderíamos dizer que fazer um texto é como costurar. Você vai juntar palavras, ideias, conceitos, você vai ligar essas frases, ideias e palavras e vai sair no final aquele texto. Um bom candidato que sabe fazer redação, por exemplo, ele é um bom costureiro. Ele pega ideias e começa a conectá-las. Ok, pessoal? Interpretar texto é você saber tirar, entender aquilo que está sendo dito. E como que isso virá na sua prova? Algumas palavras-chave você precisa anotar. Interpretar texto, na sua questão, ele pode trazer dessa forma. Eu coloquei aqui em cima. A palavra, o verbo concluir. Como que vai cair na questão? A partir do texto acima mencionado, é possível concluir que... E ele joga a questão para você. Algumas palavrinhas que são um pouco desconhecidas para alguns alunos. Olha lá em cima. Inferir. Olha só, gente, tem uma galera que vai para a prova e apenas por não conhecer a palavra já erra. Inferir é o mesmo que concluir. Então, a partir do texto acima mencionado, infere-se que... Ele está dizendo o quê? Conclui-se que... É possível ter o entendimento que... Então, não escorregue na sua prova, não perca questões apenas por desconhecer essa palavra. Então, a partir de hoje, a palavra inferir faz parte do seu vocabulário. Combinado? Outra palavrinha que pode cair. Depreender. Olha só. Depreender. A partir das ideias mencionadas no texto, depreende-se que... Tarará. Ok? Então, concluir, inferir e depreender é quase que a mesma coisa. Há questões que podem trazer uma certa diferenciação entre elas, mas no caso de vocês eu não vou me prender a isso agora, tá? Como eu falei, a prova dos Correios, ela tem um nível de fácil para mediano, não chega no difícil. Então vamos ficar aqui no feijão com arroz para que vocês entendam. E depois que nós fizermos as nossas aulas da missão 30 dias, lá na frente, nós vamos começar a fazer aulas de questões. Eu vou pegar apenas questões práticas e vou resolver com vocês. Nestas aulas de resolução de questões, aí sim nós vamos aprofundar alguns temas, mas não é o caso agora. Então, pessoal, entendam o que são essas palavras. Concluir, inferir, depreender. Quando você vir essas palavras no seu texto, ele está pedindo para que você extraia, para que você tire, para que você compreenda aquilo que foi escrito. Ok? Ponto 1, fechado. Anote, se você não tem um caderninho aí, tira um print da tela e deixa aí no seu grupo salvo para você estudar depois. Então vamos lá, matamos o primeiro ponto, como que pode ser cobrado isso num texto. Agora, pessoal, quando ele colocar um texto, como que funciona? Você precisa entender, e eu quero que quem tiver o e-book em mãos aí, resumão, Correios, abra na página 12. Existe uma diferença entre textos verbais e textos não verbais. Como que funciona isso? Um texto verbal, pessoal, é o texto mais comum. É aquele texto que está escrito. Tem linhas, palavras, parágrafos, ele está escrito.
Agora, há questões de prova que não trazem um texto, mas traz uma figura, uma tirinha, como se fosse uma tirinha de jornal, sabe, de um gibizinho. Estas imagens, essas figuras são uma espécie de texto, mas textos não verbais. Eu estou com o celular aqui na mão, eu vou abrir o e-book na página 12, quem estiver comigo acompanha, e vocês vejam, página 12, olha lá. Só um instante, aqui. Essa prova de 2011, vejam que eu até coloquei, em amarelo, que foi a prova dos Correios de 2011. Ele trouxe ali, para quem não tem o e-book, eu vou desenhar, eu vou colocar na tela aqui, para que vocês possam olhar rapidamente, ok? Mas eu vou acompanhar a explicação na lousa. É basicamente isso aqui. Ele trouxe o print da tela de um computador, certo? E ele disse o quê? Que essa figura, ela seria utilizada para responder a questão 42 e 43. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Na prova, ele sempre vai colocar um texto verbal ou não verbal. Isso aqui é um texto não verbal, é só uma imagem, tá? E ele vai dizer que as questões que se seguem, você vai usar como base esse texto para responder. No caso aqui da prova de 2011, ele colocou um texto não verbal, uma figura, e ele disse o quê? Ó? Essa figura, olha lá, para as questões 42 e 43. Então, haverá duas questões abaixo dessa imagem, e essas duas questões, elas serão respondidas com base nessa figura. É assim que cai na sua prova. O que acontece aqui? Ele deu um print da tela do computador dos Correios, lá. Quando você for atendente comercial, que você estiver numa agência, os clientes vão chegar até você procurando por encomendas, por objetos, ou tentando calcular o frete de uma encomenda para ser enviada de uma região para outra. Ou se você for carteiro, motorista, motociclista, há situações que você terá que rastrear um objeto também. O que é rastrear? É saber onde está. Sabe quando você compra uma encomenda e recebe a mensagem no celular? O entregador saiu para a rua, ou sua encomenda foi entregue, ou a sua encomenda deu como ausente, não tinha ninguém para receber. Esse é o rastro da encomenda. A empresa está dizendo para você qual a situação de entrega desse objeto. Se foi entregue, se não conseguiu ser entregue, isso é rastrear. Tá bom, pessoal? Então, observem aí que ele te dá uma imagem e dá algumas questões para que você responda. No caso aqui, ele foi na página 14, tá comigo aqui, ó, página 14, e ele perguntou, vou colocar aqui na tela para quem não tem o e-book em mãos. Um dos serviços prestado pelos Correios é mostrado na figura em questão. Um dos serviços prestado pelos Correios e mostrado na figura em questão é o rastreamento de objeto. Nesse serviço, rastrear significa, então, volta aqui para mim, ele quer que você responda qual o significado da palavra. É um tipo de questão muito comum em interpretação de texto. Você tão somente entender o que significa isso, o que você quer dizer com isso. E ele vai te dar opções, né? Guardar o rastro do objeto, lembrar o rastro do objeto, deixar o rastro do objeto, fazer o rastro do objeto. E no caso, a resposta correta, eu já coloco o gabarito aí no e-book, é pesquisar o rastro do objeto. Então é muito comum lá no nosso dia a dia nos Correios, os clientes chegarem querendo saber onde está a encomenda. Às vezes acontece de o CEP estar errado e a encomenda, em vez de ir para a rua da pessoa, foi parar em outro lugar. Você precisa rastrear. Você vai colocar o código do objeto e procurar saber onde ele está. Então você veja que a prova do Correio ela é muito prática. Ela visa a entender, a extrair do candidato se no dia a dia ele vai ter esse raciocínio de conversar com as pessoas. Então, pessoal, eu vejo nos grupos por aí, que é via, né, que eu não estou mais em grupo nenhum, é muito grupo de gente desanimando os outros, disseminando notícias falsas. E como eu saí, recomendei que muitos alunos não participassem também para não dar aquele lixo mental. Mas muita gente dizendo que a prova é difícil, que a prova tem pegadinha. Pessoal, bobagem. A empresa, ela quer saber se você tem a capacidade de conversar com as pessoas. Quando o cliente apresentar as demandas dele, as necessidades, a empresa quer saber se você é capaz de compreender a fala dele e trazer soluções. Tanto que um dos slogans do Correio é soluções que aproximam. Então você vai trazer soluções para as pessoas para que aproximem as pessoas, para que conecte as pessoas.
E para que você consiga entender essas demandas e trazer soluções, você precisa interpretar textos. Então, matamos essa parte, você já sabe que na sua prova será cobrado dessa forma. Ele trará textos verbais e textos não verbais. Vamos apagar aqui. Um outro ponto que eu preciso que vocês entendam é isso aqui, ó. Significado. Abra comigo na página 14, a questão 43 ainda. Na verdade, eu já falei disso, né? Entendendo que é texto verbal e não verbal, um dos tipos de questão de interpretação de texto, ele vai te dar palavras para que você apenas assinale a alternativa cujo significado está correto. Então, no caso aqui que eu dei o exemplo, página 14, questão 43. O significado da palavra rastrear. Rastrear. Então, ele quer apenas que você entenda o significado dessa palavra. Como que você responde esse tipo de questão? Pelo próprio, mesmo que você não tenha repertório, que você, Anderson, olha, eu nunca fui uma pessoa de ler, eu não tenho o hábito de leitura, então eu não conheço muitas palavras, mas veja que pelo próprio contexto, se você no dia da prova estiver tranquilo, se você souber olhar de uma forma geral, você vai conseguir acertar questões. Então, é muito importante que você vá para a prova com o coração descansado. Você relaxa, leva lá a sua barrinha de chocolate para você comer durante a prova. Gente, a pior coisa do mundo é você estar numa sala de aula e começar a sentir fome. Gente, cara, quando o estômago aperta, a mente não pensa mais. Então, no dia da sua prova, leva um chocolatezinho e pior ainda, às vezes você vai desprevenido, não leva o chocolate para comer, mas o cara do lado levou. Aí você começa a sentir o cheiro do alimento e começa a te dar fome, te desconcentra e você perde questões simples como essa, tá? Então, lá no dia da prova, vá tranquilo, vá relaxado, para que você consiga entender aquilo que a questão pede. Então, entendemos o que é texto verbal e não verbal, questão de significado. Agora, um terceiro ponto, identificar linhas e parágrafos. Como que funciona isso? Pessoal, abra comigo na página 13 do e-book. Página 13. Para quem não tem o e-book, eu vou colocar rapidamente aqui, só para que você consiga acompanhar. Olha lá. Lembrando que são questões de prova, tá, pessoal? Esse e-book eu montei com base na prova dos Correios. Ele colocou aqui a questão 42 e colocou um texto. Verbal ou não verbal? Um texto verbal. O que eu quero que você entenda, ele separa esse texto, vou colocar aqui, ó, para que vocês entendam. São várias linhas esse texto, ok? São várias linhas. O que você precisa fazer? Identificar o que é linha e o que é parágrafo. Sério, Anderson? Só isso? Para algumas pessoas pode ser um conceito muito elementar, muito simples, mas para alguns são conceitos que você nem se lembra mais. E eu não posso deixar esses candidatos para trás. A minha ideia aqui é realmente ajudar quem precisa. Então, para você que tem dificuldade, eu vou te dar essa dica para que você realmente domine e não erre o básico. Pessoal, arroz com feijão funciona, o básico funciona. Então, essas ideias, esses conceitos básicos são necessários para que você não perca questões bobas, questões simples. Cada pedacinho desse aqui é uma linha. E na sua questão, ele vai pegar lá, conforme a linha 3, ele vai citar um trecho e vai colocar L3. O que significa L3? É a linha 3. Então você vai lá no seu texto, e você vai ver que está marcado linha 1, linha 2 e linha 3. Então, para que você responda uma questão que está dizendo L3, você tem que achar onde está a frase. E onde está a frase? No L3. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai analisar esta linha aqui, porque a pergunta vai ser feita com base nesta linha, ok? Vamos dar o exemplo aqui, ó. Na página... Olha aqui, a página 14. Olha o texto, ela está embaixo, ó. Texto para questões 45 e 48. Ele vai te dar um texto e vai dizer que a questão 45, 46, 47 e 48, elas são feitas com base neste texto. E olha como que vem esse texto. Ele tá lá, ele colocou assim, ó, linha 1, não marcou nada, não marcou nada, não marcou nada, colocou um 4, não marcou nada, não marcou nada, colocou um 7. O que ele quer dizer? Ele colocou linha 1, aqui ele não colocou nada, mas você deduz que seja linha 2. Linha 2, 3, 4 e 7. As perguntas que ele for fazer, ele vai indicar, olha, conforme a linha 7. Então ele vai colocar um L7.
quando você for responder a questão, você vem aqui. Então, pessoal, isso aqui é basicamente para você se localizar na questão. Eu já vi candidatos terem condições de responder a assertiva, a questão, mas não saberem como localizar no texto. Olha que chateação, gente. O candidato tem condição de acertar, mas ele não sabia localizar no texto e errou a questão. Isso não vai acontecer com você. Pode acontecer com qualquer pessoa desse Brasil, mas quem está assistindo essa aula não escorrega nessa casca de banana. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Agora, um outro ponto. Se vocês abrirem aqui ó, na página 13, ele tem a questão 42, tem mais um texto. Em vez de colocar as linhas, o que ele fez? Ele marcou os parágrafos. Você lembra o que é parágrafo? De uma forma muito simples, do nosso jeito aqui de explicar, sem técnica aprofundada, sem português rebuscado, eu posso dizer que os parágrafos, eles são aqueles pedaços do texto. Bem simples, bem simples. Parágrafos, eles são aqueles pedaços, são os conjuntos de linha. Você pode observar que os parágrafos, eles iniciam meio recuado, não é isso? Você dá um recuo, lembra lá a tia professora Marinalva, ela explicava? Coloca 2 dedos, inicia com letra maiúscula. Aí deu o ponto final. Aí o outro parágrafo, coloca 2 dedos, inicia uma frase com letra maiúscula, né? Inicia com letra maiúscula. Esses pedaços de linhas são os parágrafos. E você veja aqui que na questão 42 da página 13 do e-book, ele identificou os parágrafos por letras. Olha que legal. Em vez de colocar linhas, ele colocou parágrafo A, parágrafo B, até o parágrafo E. E detalhe, no texto aqui na prova dos Correios, ele não fez o recuo, tá? Ele não colocou a linha com esse pedacinho, com os 2 dedinhos descansando. Ele simplesmente trouxe até aqui, né? O texto está todo quadradinho, ele não começa com esse recuo, com essa extensão, ele simplesmente marcou com letra. Então, qual que é a minha ideia aqui nesse tópico para vocês? Para que você simplesmente aprenda a se localizar na prova. Entender o que é linha e entender o que são parágrafos. Uma outra dica muito importante, pessoal. Uma outra forma de questão de interpretação de texto, a primeira qual é que eu falei para vocês? Significado. Ele vai te dar palavras e vai querer entender se você sabe o significado dessas palavras, ok? Agora, uma outra forma muito recorrente de pergunta é substituir um termo. Ele vai substituir uma frase, uma palavra e vai perguntar para você se a correção gramatical... O que é correção gramatical? Escrever certo. Fica certo? Se eu mudar essa palavra por aquela, fica certo? E se a coerência... O que é coerência? Tem a ver ou viajou na maionese? É uma questão que ele vai substituir uma palavra ou um termo e ele pergunta, olha, se eu trocar essa palavra por essa outra, a correção gramatical e a coerência serão preservadas? Se manterão a correção e a coerência gramatical? Onde está esse exemplo? Vá na página 17 comigo. Página 17, a questão 50. Olha que bacana. Página 17, questão 50. Olha como veio essa questão. Lembrando mais uma vez, são questões reais, tá, pessoal? Essas questões caíram na prova de 2011. O sentido original do texto e a sua correção gramatical. O que é correção gramatical? Fica certinho, não fica errado. Seriam mantidos caso se substituísse. Aqui, nós temos um tipo de questão de substituição. Caso se substituísse o trecho. Vamos analisar um pouquinho só para que vocês entendam. Questão A. Ele foi, olha aqui, ó, comunicar a alguém L1. Então você vai lá em cima na linha 1 e vai ver a frase completa. Comunicar a alguém, você substituiria por divulgar-se para um terceiro. Por que essa questão estaria errada? Por essa palavra aqui, ó. Isso aqui está errado. Você não pode falar que você vai divulgar-se para um terceiro alguma coisa. Não. Você não vai divulgar-se um conteúdo para um terceiro. Você vai divulgar para um terceiro. Então, basicamente aqui, o que está errado é a partícula se, né? Seria aqui um índice de indeterminação do sujeito. Mas não vamos aprofundar nisso, não é o caso. Teve até aluno que perguntou numa questão aqui
se não era... Ele perguntou sobre a partícula C. Gente, partícula C, tem cursos, os cursos que eu já fiz, por exemplo, com a professora Flávia Rita, lá de Minas Gerais, maravilhosa essa professora, são duas aulas de 2 horas para você entender isso aqui. Mas isso é para quem vai fazer prova de português de bancas muito difíceis, concursos de nível superior e concorridíssimos por aí. Não é o caso de vocês, não precisa se preocupar com isso, tá? Por isso tem coisas que eu nem falo na aula, porque não tem que falar, não vai cair na sua prova, então eu não vou gastar os seus neurônios, a sua energia com coisa que não vai cair na prova. Mas sem você saber o que é, ou quais são os casos, muitos casos de partícula C, simplesmente de ler você vai falar, olha Anderson, eu não sei por quê, mas essa frase está estranha, tá estranha. E na sua intuição você consegue responder. Então essa questão aqui estaria incorreta porque não é divulgar-se para alguém, é divulgar para alguém. Quem divulga, divulga algo para alguém. A questão B. Substituir a frase tornando-se uma ideia, linha 2, ó, linha 2, por voltando a ser uma ideia. Anderson, não sei qual é a técnica. Lembra que eu falei para vocês? Mesmo quem não sabe a justificativa, a técnica, a regra gramatical daquilo, se você souber entender o que significa a frase, você mata a questão. Olha onde está a diferença aqui, pessoal. Quando você fala que uma coisa está se tornando, ó, tornando uma ideia. Vamos dizer aqui, ó. Eu vou dar um exemplo diferente. A menina está se tornando uma mulher. Seria o mesmo que eu dizer que ela está voltando a ser uma mulher? Mesmo que você não saiba a regra, mas se você tiver sensibilidade para entender o que o texto está dizendo, você vai entender que não é aquela resposta correta. Então ele vai dizer, ó, eu posso substituir esse trecho por este trecho, mantendo-se a correção gramatical e a coerência. Pessoal, pensa comigo. Eu tô parafraseando, tô dando outro exemplo só para você compreender. Se eu disser que a menina está se tornando uma mulher, qual que é a interpretação de texto que está escondida aqui? Ela não era uma mulher, ela não era. Ela podia ser uma menina e vai se tornar uma mulher. É uma condição que vem do passado e está em transição para o futuro. Poderia ter um sentido mais filosófico aqui, poderia dizer que ela não tinha maturidade de mulher, ela tinha uma mente mais infantil, um comportamento mais imaturo e está se tornando uma mulher, ela está amadurecendo. Mas veja que o movimento de sentido, vamos falar difícil? A carga semântica dessa frase, ela vem do passado e evolui para o futuro. Diferentemente, a frase de baixo, ela diz o quê? Que ela está voltando a ser uma mulher. Não é a mesma coisa. Se tornar uma mulher é uma coisa que vem do passado, do presente e caminha para o futuro. Eu dizer que ela está voltando a ser, eu entendo que ela já foi uma mulher. Em algum momento, ela deixou de ser. E depois de ter deixado de ser, ela vai voltar a ser. Você percebe que é diferente? Se tornar é vir do ponto A, ir do ponto A para o ponto B. Voltar a ser, você estava no A, foi para o B, retrocedeu para o A e voltou a ir para o B. Então, mesmo que você não entenda qual é a regra gramatical, com a percepção, a sensibilidade, você consegue interpretar e acertar a questão. Por isso que eu bato nessa tecla. Interpretação de texto, você consegue não apenas acertar a metade, os 50% de questões que é a interpretação. Você chega a 90%, porque mesmo que você não saiba a regra, cara, você consegue acertar as questões basicamente por inferir, depreender, concluir e deduzir. Entenderam, pessoal? Agora vamos para outro exemplo importante. Deixa eu ver se meu microfone está funcionando. Esses dias, eu estava gravando uma aula para vocês, meia-noite e meia. Cansado, era um domingo à noite. Cansado, olho inchado já, querendo dormir. E o professor tonto aqui gravou a aula inteira, uma aula de 40 minutos. Feliz da vida, quando eu vou pro vídeo, cadê o áudio? Eu esqueci de ligar o microfone. Isso era quase 1h da manhã, eu com o microfone desligado. Eu fiquei muito bravo, mas eu não desisti. Eu peguei 1h da manhã
e gravei a aula de novo. Foi a última aula que eu postei, aconteceu essa cena comigo. Então, por isso que eu fico atento agora com o microfone para não dar essas mancadas de novo. Se um cara tonto como eu, que não liga o microfone para dar aula, passou em concurso, você vai passar também, acredite. Vamos lá. Substituir o termo e a última dica para vocês. Retomar um termo. Olha aqui. É um outro tipo de questão que cai na sua prova. Retomar um termo. O que é retomar um termo? Eu vou escrever aqui uma frase só para que vocês entendam. Olha só. O carteiro serve, né? O carteiro serve a população sob sol e chuva. E não é sobre, tá? Sobre é o que está acima, sob é o que está embaixo. Sob a sol e chuva quer dizer que eles trabalham debaixo de sol e chuva. Aí coloca assim, ó. Olha aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo pedaço. Este profissional é muito respeitado. Então, pessoal, basicamente, uma forma muito simples, este tipo de questão pede que você identifique a qual termo se refere. No caso, ele retoma um termo. Como que ele diria, por exemplo? Ele vai grifar uma palavra para você, no caso aqui, a palavra profissional. E vai perguntar para você a qual termo a palavra profissional está se referindo. Então, se eu dissesse que a palavra profissional se refere a sol, é isso? O sol que é o profissional? Evidentemente que não. Posso dizer que é população que é o profissional? Não. O carteiro serve à população sob sol e chuva. Este profissional. Quem que é este profissional? É o carteiro. Evidentemente que lá na sua prova, talvez não venha tão simples assim, uma frase tão pequena. Ele talvez coloque um texto um pouco maior, com mais informações, mais adjetivos, né? No caso aqui eu coloquei este profissional. Ele poderia ampliar essa frase. Este profissional tão querido pela população, que goza do carisma e da afeição de todos os moradores da região, ele começa a acrescentar palavras para encher linguiça, na verdade, para que você não identifique, não consiga enxergar sobre quem está se referindo. Mas é basicamente isso. Se você entender esse básico aqui, lá no dia da prova você consegue também dominar essas questões. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é um panorama geral para que você vá bem na sua prova, para que você consiga sim. Isso aqui não é exagero, tá, pessoal? Não é exagero. Vocês viram no título aí do vídeo, acerte até 90% das questões, não é exagero, tá? Vocês viram, como eu mostrei lá no início, que mesmo questões que não são especificamente sobre interpretação de texto, mesmo que você não domine aquela técnica, aquela regra gramatical, semântica e sintática, com atenção você consegue extrair o sentido, extrair, inferir, depreender, concluir, deduzir e acertar questões. E para finalizar, galera, esse vídeo aqui é muito especial, muito quente. Existem tópicos quentes, tópicos mornos e tópicos frios em prova. Esse aqui, galera, é um incêndio. Isso aqui é um verdadeiro incêndio. É um tópico muito quente, cai com muita recorrência na sua prova. E vamos fazer aquele nosso código, só para a galera que fica até o final da aula, porque tem gente que durante a aula acaba saindo, vai ver Netflix, Big Brother, vai passear. Para você que ficou até o final da aula, comenta com um foguinho bem legal aí nos comentários. Enche de foguinho, bastante foguinho. Esse é o nosso código dos alunos que ficam até o final da aula e que realmente dominam o conteúdo. Então, se você ficou até esse momento aqui comigo, comenta com bastante foguinho nos comentários para que seja um vídeo de destaque mesmo, que seja a nossa marca e que as pessoas possam entender que este tema é muito recorrente em provas. Espero que vocês tenham gostado, uma explicação direto do nosso coração, com base em estatísticas, com base em análise de questões de provas anteriores. E mais uma vez eu reforço, se você ainda não tem o e-book em mãos,
Na verdade, um e-book não, né? É um combo de 5 e-books que nós fizemos, português, matemática, informática, mais o resumão de português, que é o e-book que eu usei para fazer a aula de hoje. Para quem quer fazer o concurso para agente de correios, tem o manual ali sobre o TAF, né, o teste de aptidão física, e sem contar que no próprio e-book muitas questões gabaritadas. Esse aqui de português, por exemplo, o resumão de português, tem muitas questões comentadas por mim mesmo. Eu fui lendo as questões, analisando provas anteriores e comentando de uma forma muito leve e divertida. Tenho certeza que vocês aprenderão e tomarão posse do cargo de vocês. Então, espero que tenham gostado. Ansioso já para a próxima aula. Se você perdeu alguma aula passada, assista. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, assista novamente ou coloque aqui nos comentários a sua dúvida e nós vamos juntos até o dia da aprovação. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.